Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, faço parte da equipe de professores do 3D Concursos e nesse bloco a gente vai falar sobre um dos pilares da matéria Administração Financeira Orçamentária. Qual é esse pilar? O ciclo orçamentário. Então vamos lá, vou partir para o que interessa. Você vai ver que eu vou fazer aqui uma linha do tempo. Ok? Essa linha do tempo está aqui. Essa linha do tempo eu vou dividir ela em 3 pedaços. Parte 1, parte 2 e parte 3. O que é que acontece? Na parte 1, eu vou colocar aqui o ano de 2019. Aqui eu vou colocar o ano de 2020, que é o ano atual. E aqui eu vou colocar 2021, certo? Então eu vou ter aqui os 3 exercícios. Você vai notar que quando a gente fala de uma LOA de determinado ano, no caso 2020, eu preciso necessariamente trabalhar com o ano de 2019 e eu vou trabalhar com o ano de 2021. E você vai notar por quê. Por causa do seguinte, você está vendo aqui que o ano de 2020, a LOA 2020, ela vai começar no dia 1º de janeiro, a execução, e vai encerrar no dia 31 de dezembro. Esse período aqui é o que a gente chama de execução orçamentária e financeira, terceira etapa da LOA. Isso aqui se chama terceira etapa. E a terceira etapa recebe o nome de execução orçamentária e financeira. Ok? Seria isso. E aí, a partir dessa informação simples, a gente vai deduzir o que está faltando para preencher isso aqui. 2019 e 2021. O que está faltando? Ora, se isso aqui é a terceira etapa da LOA, do ciclo orçamentário da LOA, e começa no dia 1º de janeiro de 2020 e termina no dia 31 de dezembro de 2020, é óbvio que a primeira e segunda etapa ocorrem em 2019. Você só precisa saber quais são os marcos temporais que marcam o final de cada etapa dessas. Então vamos lá. Então você vai ter aqui o primeiro marco temporal, vou colocar aqui 31 de agosto, e o segundo marco temporal 22 de dezembro. Para deixar claro, esse primeiro marco temporal aqui seria a primeira etapa da LOA, primeira etapa, que a gente vai chamar de elaboração. Elaboração. E esse segundo marco temporal aqui, eu vou chamar de segunda etapa, que é esse período aqui, ó, de 31 de agosto a 22 do 12. Segunda etapa. E essa segunda etapa, eu vou chamar ela de discussão, votação e aprovação. Então, seria isso. Ou seja, eu vou ter aqui as 3 etapas. Aí você vai estar dizendo, beleza, o que é que ocorre de tão importante nessa data aqui? 31 de agosto. É a data limite para o Executivo enviar o PELOA para o Legislativo. E o que é que deve ocorrer até 22 de dezembro? É a data limite para o Legislativo, por maioria simples, que você já aprendeu isso em aulas anteriores, aprovar a LOA. Então aqui, vamos trabalhar com outros nomes aqui. 31/8. Envio do PELOA. Quem é o único que pode enviar o PELOA? Só tem um poder que pode enviar o PELOA para o Legislativo. Esse poder se chama chefe do Executivo. Você pode, inclusive, completar aqui isso aí no seu caderno. E o segundo aqui seria a aprovação, que seria até 22 de dezembro, aprovação da LOA. Importante, por que é considerado 22 de dezembro no âmbito federal?
porque é o término da sessão legislativa. Então, durante um ano, um exercício financeiro, esse é o período da sessão legislativa. Durante uma sessão legislativa, você tem 2 períodos. Então, 22 de dezembro é o término da sessão legislativa, mas também é o término do segundo período legislativo, porque entre o primeiro período legislativo e o segundo período legislativo tem um recesso, ok? Então, seria isso aqui. Aí agora a gente vai para a quarta etapa. A quarta etapa, a gente imagina que ela ocorre em 2021, perfeito? Perfeito, faz sentido isso aí. Eu vou colocar aqui uma data. Eu vou colocar aqui dia 2 de fevereiro e vou marcar aqui até 60 dias. O que é que deve ocorrer em até 60 dias após, certo, o início da sessão legislativa? Porque 2 de fevereiro é o início da sessão legislativa. 22 de dezembro é o término da sessão. Dia 2 de fevereiro é o início da sessão legislativa ou o início do primeiro período legislativo. O que deve ocorrer no dia 2 de fevereiro de 2021 relacionado com a LOA 2020? Simples, mas não é de 2 de fevereiro, é em até 60 dias após o dia 2 de fevereiro. Então, a partir do dia 2 de fevereiro, começa uma contagem regressiva de 60 dias. O que deve ocorrer, no máximo, em até 60 dias? Resposta: o chefe do executivo deve prestar contas sobre o seu orçamento. Então, essa data aqui, que é até 60 dias, é a data limite de envio da prestação de contas. Quem envia a prestação de contas e quem recebe a prestação de contas? A mesma pessoa que envia aqui o PELOA. Então, quem envia o PELOA? O chefe do executivo. Quem envia a prestação de contas? O chefe do executivo. Qual é a data para enviar o PELOA? 31 de agosto do ano anterior à execução. Qual a data limite para enviar a prestação de contas? Até 60 dias após o exercício seguinte, de quê? Da data da abertura da sessão legislativa. Isso é o que a gente chama de quarta etapa. O último alerta. Esse exemplo que eu dei aqui, certo? Ele está relacionado com a quarta etapa. A quarta etapa se chama controle e avaliação. Apesar da quarta etapa se chamar controle e avaliação, e ela realmente ocorrer aqui no ano de 2021, você vai ter alguns controles, certo? Nas etapas anteriores. Onde eu quero chegar com isso? Preste atenção, que está aqui. A ideia é a seguinte, é que a quarta etapa, apesar de receber esse nome, quarta etapa, controle e avaliação, fique claro que durante a primeira etapa, durante a segunda etapa e durante a terceira etapa, existem diversos controles para garantir que o orçamento vai respeitar os limites da Constituição Federal e que o orçamento vai seguir o PPA e que o orçamento vai seguir a LDO. Esse era o último recado que eu tinha para dar sobre o segundo bloco. Com isso, a gente encerra o segundo bloco sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Vou sair daqui da frente para você dar um print final na tela.